Bom dia, pessoal. Nós vamos hoje retomar os nossos estudos acerca da coesão textual e avançar um pouco mais em relação aos elementos de coesão. A gente sabe que a coesão, ela muitas vezes implica na coerência textual, embora uma possa existir sem que haja exatamente a outra. Entretanto, na maior parte dos textos, quando há coesão, normalmente há boa coerência também. E é comum na língua a gente observar que elas andam interligadas, entrelaçadas. É necessário que a gente pense que estudar os elementos de coesão ajudam a gente a nos comunicarmos melhor, a nós nos expressarmos de uma forma mais adequada, nós conseguirmos dizer exatamente aquilo que nós pensamos dentro dos parâmetros de proficiência da língua, que seria exatamente o uso profundo, o uso articulado, o uso de alunos que estudaram e que têm um desenvolvimento neurocerebral maior, mais bem elaborado do que simplesmente os falantes comuns que nunca ingressaram na escola. É a escola que traz para a gente a diversidade de possibilidades de uso dos recursos da língua. E nós nos tornamos, né, cada vez mais eficientes nesses usos à medida que avançamos nas séries escolares. É importante lembrar que nós temos diversas possibilidades e diversos tipos de elementos responsáveis pela coesão textual. A coesão textual, ela se estabelece envolvendo tanto sinônimos quanto conjunções, tanto sujeitos ocultos quanto repetições enfáticas de um mesmo termo, né? Então, é necessário que a coesão esteja bem estabelecida para que haja um perfeito entendimento do texto. Se a coesão é mal estabelecida, ela pode estar ocorrendo, ela pode ser um recurso utilizado no texto, mas de repente ela pode trazer confusão para a coerência. Então, os conectivos, as conjunções, os pronomes, os advérbios, os sujeitos ocultos, os sinônimos, todos eles podem estabelecer a correta ligação entre o pensamento, as orações, os períodos e os parágrafos. É importante lembrarmos que a adição pode ser sinalizada em um texto de diversas formas. Sempre é comum a gente ver os usuários da língua utilizando o i, que é a conjunção mais comum, mais corriqueira, mais cotidiana, mais vulgar, que todo falante praticamente aprende mesmo sem frequentar a escola. Então, há outros recursos que a gente deve usar nos nossos textos escritos e que servem de pistas para a interpretação textual. Às vezes, uma questão de interpretação pede que nós descobramos qual é o elemento que se soma no texto a uma causa que foi dita antes. E, de repente, é uma palavra como também, ou adicionalmente, ou igualmente, ou em seguida, ou além disso, que vai nos dar pistas efetivas desta ideia de adição, desta ideia que se quer comunicar na verdade. É importante também que a gente use tabelinhas sempre no momento de escrita e no momento escrita de redação, por exemplo, e no momento de estudo de interpretação, porque a consulta sistemática a essas tabelinhas com as conjunções, eu deixei disponíveis várias no aplicativo de vocês, faz com que nós nos tornemos mais eficientes em relação ao uso e à interpretação, porque com o tempo a gente acaba absorvendo a função de todas as conjunções, de diversos conectivos, e conseguimos, através do contexto geral do texto, certo? Apreender quais são as intencionalidades reais do produtor textual em relação ao uso desta ou daquela conjunção. No caso, a aula de hoje, né, ela se restringe ao estudo das conjunções. As conjunções coordenativas, elas
podem, na verdade, expressar diversas ideias, como, por exemplo, ideias aditivas, ideias adversativas, ideias alternativas, ideias conclusivas e ideias explicativas. É importante a gente lembrar que, então, a gente tem diversas possibilidades entre as conjunções que são chamadas de coordenativas, existem outros tipos também, para expressarmos as nossas ideias. As conjunções, em geral, elas ligam orações que não fazem parte de uma outra oração, as conjunções coordenativas, e podem também unir núcleos de um mesmo termo da oração. Eu não quero hoje que vocês se preocupem exatamente com a definição morfológica, gramatical da conjunção, mas da funcionalidade real que elas adquirem no texto para que nós possamos interpretar melhor esses textos. Então, é mais funcional, é mais importante neste momento, não a classificação em si, mas a apreensão do conteúdo no sentido da facilitação em relação à interpretação de texto. Então, observem, a gente pode ter conjunções coordenativas que dão ideia de adição, como a gente acabou de ver, e normalmente são essas aqui, mais aquelas outras, e também é capaz de aparecer muito mais, vai depender do texto e a gente precisa analisar o contexto sempre. A mais comum, como nós vimos, é o e ou e não, que também pode ser traduzido pelo nem, né? Outras como não só, mas também, não apenas, como ainda. Se vocês fossem hoje pensar em vestibular, vocês poderiam pensar que o mas também é bastante utilizado. É o e, nem e o mas também. Principalmente porque esse mas também indica a adição e ele às vezes se confunde com esse mais que indica a diversidade. Observem aqui, eu vou fazer uma correção. Eu peguei essa tabelinha porque ela está bem bonitinha, né, da professora Flávia Rita. Mas antes da palavra etc, eu vou fazer essa correção, porque eu acho que vale a pena, certo? Não se usa vírgula. Existe o ponto, mas antes do etc não se usa a vírgula. Só mais um conhecimento para a gente agregar. Em relação às conjunções adversativas, certo? A gente pode pensar nelas, esse nome é meio difícil quando a gente o ouve pela primeira vez. E a gente precisa lembrar que a adversativa nos lembra adversários. Adversários são os opostos, os opositores, são os vilões na história, né? Então a gente pode imaginar que uma conjunção adversativa, ela traz uma ideia adversária em relação à ideia anterior. Então, é como se a oração de cá fosse positiva e a de cá negativa, ou vice-versa, a de cá negativa e a de cá positiva. Ou seja, sempre preservando essa ideia de oposição. Então, estudei, mas não passei. Comi muito, porém não engordei. Era esperado que eu engordasse, mas eu não engordei. O importante para que eu chame a atenção de vocês aqui nesse momento é que todas as orações adversativas, elas adquirem o mesmo valor de adversidade, todas as conjunções, todas elas aqui, elas funcionam com a mesma proposição, o mesmo propósito, o propósito de encerrar, de mostrar, de revelar ideias opostas. É importante também a gente conhecer as alternativas. Como o nome já diz, elas indicam opção ou alternância. Quando a gente pensa em alternância e quando a gente pensa em opção, a gente está imaginando, por exemplo, uma situação em que se diz, né? Ou você estuda, ou você brinca no celular, ou você presta atenção à aula, ou você se distrai o tempo inteiro. É importante a gente lembrar, certo, que a mais comum, na verdade, além do quer, ora, ora, seria o ou, certo? Quer você estude, quer você descanse, sempre será bem amado. Ora você trabalha, ora você estuda, ora você descansa. Então, olha a alternância, a opção demonstrada claramente. Em relação às conjunções conclusivas, a gente precisa lembrar do óbvio, né? Aqui, que elas encerram, que elas trazem, que elas demonstram ideias de conclusão.
Já as explicativas, o próprio nome já diz também, indicam explicação. Vamos ver quais são as conclusivas. Assim, logo, portanto, então, por isso, desse modo, por conseguinte, dessa forma, pois. E as explicativas, que, porque, pois, porquanto. Por que eu falei das duas ao mesmo tempo? Porque algumas conjunções se repetem. E aí, como é que eu vou saber essa distinção? Como é que eu vou me lembrar? Certo? Eu devo decorar as conjunções? Sinceramente, você deve aprendê-las. Mas com o tempo, você vai acabar dominando essas conjunções com muita tranquilidade, porque você vai repeti-las durante todos os anos que se seguem. E aí, o que é importante, o que é interessante? É que vocês consigam fazer orações que alternem o uso dessas conjunções. Ou seja, que o aluno que diz tenho dinheiro, mas não vou gastar, que ele aprenda que ele pode dizer, porém, não vou gastar, todavia, não vou gastar, contudo, não vou gastar, não obstante, não vou gastar, no entanto, não gastarei, entretanto, não gastarei. São todas as conjunções com a mesma ideia, a mesma semântica, o mesmo significado, o mesmo propósito dentro de um contexto. Por isso a gente deve estudá-las para a gente mesclar na nossa comunicação e a gente revelar o usuário eficiente da língua que nós somos. Já as explicativas aqui, lembrar sempre, certo, que essa questão de antes do verbo e depois do verbo, ela vai ser melhor explicada em outra aula, em que a gente vai ver as conjunções causais, certo? Eu gostaria agora que vocês pensassem realmente na situação de lógica intertextual, da lógica entre os textos, entre os termos, entre as orações, entre os parágrafos, que são unidas, né, essas ideias, essa lógica que é unida através das conjunções coordenativas e de outros elementos de coesão textual. A cada aula, nessa unidade, nós avançaremos em relação a um determinado corpus de elementos de coesão. Não conseguiremos explorar todos, porque na verdade eles são infinitos na língua, são muitos, né? E assim é necessário que a gente vá amadurecendo ao longo do tempo em relação ao uso, em relação à natureza de cada uma dessas conjunções, em relação à eficiência no uso, em relação à possibilidade de troca comunicativa e em relação à intencionalidade que cada produtor da comunicação consiga realmente trazer, relatar e passar, certo? Nos seus contextos comunicativos. Até a próxima aula. Por hoje é só.